Bem-vindos a mais um Day Connect Cast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que é muito especial. Eu já fui no programa dele, na Quinta do Direito, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais dessa pessoa maravilhosa que também tem um curso para advogados, advocacia do zero ao sucesso. É com muito prazer que eu recebo aqui o meu amigo e carnegiano, Thiago Durão. Seja muito bem-vindo, Thiago, e vai ser um prazer bater esse papo aqui com você, Thiago. Eu que agradeço, Adriano, pelo convite. Fiquei muito feliz quando mencionou aqui do podcast, principalmente relacionado a Dale Carnegie, ao Day Connect Cast. Day Connect Cast. Um trava-língua aí. E aí eu chego aqui, vejo esse monte de livro maravilhoso na estante, que eu já li quase todos. E quando eu leio cada um desses livros, eu faço resumo de tão importante que são tudo que está colocado lá. E aí, volta e meia, eu me consulto até mesmo para colocar para os jovens advogados. Ah, que bacana. Então, muito conteúdo que eu faço é relacionado ao que está escrito nos livros do Dale Carnegie. Ô, Thiago, a gente percebe assim, o Dale sempre falou que 15% do sucesso de um profissional é devido à capacidade técnica, aquilo que ele aprende na faculdade, né? E hoje existem muitas faculdades que são boas no direito, né? Forma um monte de advogado. Agora tem os outros 85% do sucesso, que é essas habilidades interpessoais. E muitas vezes a gente é procurado para isso também, que é assim, ó, eu quero trabalhar minhas outras habilidades. E você vê acontecendo muito. Como é que surgiu essa ideia da advocacia do zero ao sucesso? Foi com base na sua própria experiência? Conta um pouquinho para nós. Então, Adriano, eu acho assim, a experiência de vida é algo muito pessoal. Cada um tem sua história dentro da família e etc. Mas eu me recordo, muito novo, uma vez, meu pai parou um carro de melancia em frente lá de casa. Eu desci para ver as melancias, que eu adorava as coisas da roça. E enquanto eu estava em cima da caminhonete, perguntaram quanto que era a melancia. Eu olhei para o meu pai, ele fez um sinal de 5. Sei que eu vendi uma melancia e do nada eu vendi todas que estavam lá. Nisso veio uma ideia do meu pai, de falar, meu filho, se eu pegar as coisas da roça, você vende na feira? Caramba. E eu falei, claro, pô, eu tinha amado vender, eu achei algo sensacional. Mexer em dinheiro, negociar, aquilo pra mim tinha sido minha primeira experiência. E nisso, no ano seguinte, ele começou a pegar as coisas da roça, juntou com leite, com mais o quê, e eu passei pra feira. Fui 3, 4 anos seguidos, todos os sábados. Caramba. E lá, sem... Ali é uma escola. É uma escola. É uma escola. Igual você vê, às vezes, uma pessoa que conseguiu abrir uma empresa sem nunca ter estudado. Lá na feira é isso. Você aprende a vender sem nunca ter estudado venda. É na marra. E é muito legal, gratificante. Fiquei esse tempo todo. E aí eu comecei a perceber que quando você sabe vender, você se destaca. Ah, perfeito. Perfeito. Não é? E nisso eu comecei. Trabalhei depois com meus pais, na empresa deles, e em paralelo eu fazia faculdade de Direito. Então eu trabalhava de manhã, de tarde, estudava à noite. Quando eu me formei, você, Adriano, do nada, entra no mercado de trabalho. Eu antes só fiz um período para concurso. É bacana falar isso daí, porque quem é da área do direito vai se identificar. Muitas pessoas querem concurso. E eu, na época, me dediquei. Tanto que eu cheguei a passar de fases, etc. Mas, no final, fui para advocacia. E aí você se depara como advogado, é igual um empresário. Só que o empresário, para ele abrir o seu negócio, ele normalmente já era vendedor, já trabalhou numa empresa. Ele carregou alguma pasta de alguma coisa ali, ele já foi um preposto. Alguma experiência ele já tem na área. E aí ele abre uma empresa sabendo pelo menos um capital de giro inicial, aonde é o melhor ponto, etc. O profissional do direito, não. É como se fosse uma continuação do trabalho que ele já fazia. Ele só vira dono ali, né? Exatamente. Agora, o profissional do direito não fica 5 anos vendo só teoria e do nada ele descobre que é um empresário. Que é um empresário. Sim. E aí é aquilo. Eu pego e digo o seguinte: você ficou 5 anos para ser um vendedor.
E não foi preparado uma única matéria, num workshop, uma palestra que seja ali de empreendedorismo ou de vendas. Ninguém estimula isso na faculdade. Eu mesmo, durante 5 anos, participei de eventos, participei de palestras, e nenhuma delas era direcionada ao mundo empresarial. E você vira um empresário sem ter ideia do que é ser empresário. E do nada, você se depara com um mercado no qual você não ganha dinheiro do dia para a noite. É super difícil. Porque, na verdade, é um plantio que leva um tempo, né? Leva um tempo. Eu nunca vi alguém ter uma fazenda, começar a plantar hoje e querer colher amanhã. Isso não existe. E no direito também é assim. Mas para você plantar, você tem que ter uma técnica. Sim. Senão você também não vai nem plantar e muito menos colher. E surgiu, e aí eu advogando, utilizando técnicas de venda lá de trás. Da feira. Da feira, que tem que oferecer, que tem que ter coragem, que você tem que, de fato, se jogar. Você não pode ficar acanhado. Quem está no mundo privado, se quiser ficar atrás das telas, vai ter que ter um sócio que vá meter as caras. Caso contrário, não ganhe dinheiro. Não adianta romantizar. Vai passar dificuldade. E pode ser bom o jeito que for, né, Thiago? Se o padre não tem fiel, não reza a missa. Não reza a missa. Pode ser o melhor advogado do mundo. Só quem vai saber que ele é muito bom é ele mesmo. Ninguém mais. Porque, e eu falo muito isso o seguinte, Adriano. Lá no escritório, quando a gente vai fazer reuniões, eu falo, nós temos mais de 1000 processos ativos. Não é nem os que já acabaram ativos. Desses ativos, quantos clientes leram o que você escreveu? Você conta no dedo, e mais de 1000 você conta no dedo. Conta no dedo. Só que a gente escreve bem e faz um bom processo, até mesmo para ter credibilidade dentro do Poder Judiciário e maximizar a chance do cliente ganhar. Mas, para o cliente, o que importa é como... o que você conversa, meu amigo, é o que você se apresenta. É a comunicação. Né, Adriano? Exato. Ele vai falar quantas vezes, e principalmente quando a pessoa é humilde, mais de idade, que fala, Tiago, é Deus na terra e você aqui. É Deus no céu e você na terra. Porque você mexe na parte mais sensível das pessoas. Sim. Que é o patrimônio, que é, às vezes, um banco dando um calote em tudo. O próprio senso de justiça interna, né, cara? Tudo. Então, Adriano, é como você se comunica, como você, de fato, dá atenção. Ô, Thiago, quer ver uma coisa que eu vi uma vez, cara? Eu fui ao dentista e resolvi colocar porcelana, esses negócios nos dentes. Você tem uns dentes bonitos pra caramba. Isso já, olha só. Mas o que aconteceu? Cara, eu já tinha comprado. Eu nem fui pra isso, mas a hora que o cara falou que tinha, eu falei, mas sério que fica melhor, tem como melhorar? Eu, internamente, eu já tinha comprado o serviço. Beleza, ele me apresentou e tal. Cara, chegou na hora dele me dar o preço. O cara ficou branco na minha frente. Eu achei que eu ia ter que socorrer ele. Porque na cabeça dele era caro. Eu já tinha comprado, eu só estava esperando o preço. O lábio dele ficou branco. E você percebe. Ficou branco. E eu vejo também que no advogado não é muito diferente. Esses dias eu estava conversando com uma do interior e ela falou assim, aqui tá todo mundo cobrando barata e eu tenho que cobrar barato também. Eu falei, cara, você tem que cobrar barato porque as pessoas não estão vendo valor em você. Exatamente. Simples assim, né? E parece que acontece muito isso também, né? Que as pessoas não são preparadas para ter essa segurança na hora de dar o valor ou o preço ou de apresentar um produto dela. É um dos conteúdos que eu passo no curso. É o curso CPC, tá, Adriano? É comunicação, prospecção e confiabilidade. Então, para você se comunicar, para dar comunicação, você prospectar e dar prospecção, a pessoa confiar no seu escritório e se manter lá. Então, hoje é um tripé, tripé. Aquelas banquetas de 3 pernas que a pessoa para sustentar. Exato. E assim, a gente é uma advocacia do interior, escritório relativamente novo, desde 2018, e temos hoje, pode-se falar, até mais de 10 colaboradores no dia a dia. Então, para fazer isso, tem que ralar muito e tem que ter técnica. Sim. O que você mencionou é muito importante e está dentro do CPC, que a gente fala do tripé, porque saber não é só saber vender, é não ter medo de precificar. Exatamente.
A objeção que eu tenho que mais quebrar em novos colaboradores dentro do escritório é na hora de precificar. Tiago, mas que dó. Tiago, mas está muito caro. Tiago, mas está muito caro por quê? E para quem? E para quem? Não. E por que está muito caro? Você está com a vida extremamente de luxo e você acha que está muito caro porque você já está com muito dinheiro, ou está muito caro porque você não tem. Não está confiando no próprio taco. Porque se você presta um serviço diferenciado, se você dá atenção, se você é bom tecnicamente e de fato ele vai tratar o cliente como único no escritório, você tem que cobrar diferente. Uhum. E o cliente paga por isso. Paga. Desde que você entregue. Uhum. Então cobra, a pessoa paga e de fato entrega. Tem que fazer um pós-venda. E se tiver um medo nessa hora de cobrar... Acabou. Né? Eu tive uma arquiteta recente no treinamento. Cara, ela passou a cobrar 3 vezes mais do que ela cobrava. E ela bateu 50% da meta do ano em um mês. Olha que bacana. E passou a cobrar 3 vezes mais. E as pessoas só pagaram porque sentiram essa confiança nela. É isso aí. Então, tem essa parte de vendas e essa parte da confiança que a pessoa precisa adquirir, né? Adriano, você falando em valores, por exemplo, em 2024 nós estamos. Lembro muito bem do início da advocacia, que coincidiu logo depois com a pandemia. Mas se eu pegar 2021 e lembrar em casos concretos, por exemplo, uma defesa trabalhista. Vou dar um exemplo. Sim. E até ensinar a precificar quem está aí. Aí, ó, pessoal. Quem é da área do direito. Vamos lá, você pega uma causa de 100 mil reais para defender a empresa. O trabalhador entrou, 100 mil reais. Antes, para eu falar que eu ia cobrar 6, 7 mil para fazer... Você tá doido? Eu falo, meu Deus do céu. Hoje, menos de 15 mil nem entra. E 10% sobre o que eu fizer economizar, eu não pego de jeito nenhum. Só que eu falo os 15 mil de forma mais natural do mundo. E os 15 mil é aquele negócio. Quando eu falo os 15 mil, eu já tô contratado. Porque eu não vou falar no início. Primeiro você passa o seu valor, você passa tudo. Isso a pessoa aí. Cria confiança. É só a caneta para assinar. Só para ele saber o que ele está assinando. Que vai contratar. Vai contratar. Porque você está dentro de uma razoabilidade, mas você não é o mais barato, também não é o mais caro, mas é um valor justo. A entrega vai existir. Então, assim, aí numa dessas, você vai conseguir, no final das contas, ganhar 25, 30 e faz parte. Advogado não nasceu para ser pobre. Isso eu falo muito. Quando alguém tem medo de precificar dentro da advocacia, falo, olha, você está numa profissão que é para ser rico, é para ganhar dinheiro, mas é para fazer a diferença na vida de quem te contrata. As duas coisas têm que andar junto. Só fazer diferença. Faz um concurso de defensor público, tem um monte de gente precisando de defensor. Sim. Faz um concurso de juiz e julgue direito, trabalhe como a sociedade espera que um juiz trabalhe. Seja feliz. Como um promotor trabalhe e seja feliz. Agora, na área privada, não. Na área privada, você tem que cobrar sim, não pode ter pena, mas você tem que ter compromisso de fazer um bom serviço. Isso. E não tem nada caro nem barato. Não né? Existe o retorno. Exatamente. Né? Eu costumo, quando eu vou fazer qualquer tipo de investimento, eu dou uma olhada pro dinheiro assim e falo assim, meu amigo, quando você volta? É isso aí. Qualquer tipo, quando é que você volta? Não tem nada caro nem barato, né? Às vezes lá no treinamento, uma das coisas que a gente, logo nas primeiras sessões a gente faz, é o projeto de retorno de investimento. Porque tá aqui fazendo o quê? Uma vez eu cheguei numa clínica, Thiago, e a pessoa, não vou poder fazer o treinamento, não, porque eu acabei de investir 10 mil reais em propaganda. Isso em 2010, por aí, 10 mil reais era um bom dinheiro. Hoje é um bom dinheiro, em 2010 era um bom dinheiro. E eu perguntei assim, cara, mas qual é o retorno que você espera? Ele deu uma suspirada, uma olhada para cima. Ou seja, ele acabou de me responder que ele não tinha a mínima ideia. Então hoje eu vejo empresário investindo rios de dinheiro, às vezes em campanhas de marketing, às vezes num maquinário novo, e ele não pergunta pro dinheiro quando é que ele volta. Sim. Então quando vai conversar com um advogado que sente que o preço é justo, não é barateiro e não... Se é o mais caro também, é justo. É justo. É justo. É justo, entrega aquilo que promete a marca, enfim. Cara,
não é caro nem barato. Se ele retornar, ele é barato. E aí você tem que falar com confiança. Com confiança. Porque se você não fala com confiança, você já demonstrou que você não está preparado para cobrar aquele valor. E é incrível como as pessoas sentem e percebem a confiança de uma maneira até subliminar, vamos dizer assim. É perceptível a confiança de uma pessoa. Exatamente. A confiança sua de estar aqui no podcast sem pauta, falando, sem a gente ter combinado perguntas. Mas eu sei onde é que eu me meto, tá? Você sabe que lá na Record News, quando você foi no meu programa, tem pauta. Adriano, o que nós vamos falar? Tá vendo? Tudo bem que a gente nunca usou, né? Mas tinha uma pauta. Tem uma pauta que Thiago não tem essa segurança toda, não. Cara... Mas é isso, entendeu, Adriano? Então, o objetivo de ensinar novos advogados jovens, e muitas vezes tem muitas pessoas comprando o curso, quem quer dar um gás na carreira. É para isso, é para não deixar que a nossa categoria fique desamparada, porque a faculdade não ensina. Não ensina. Não ensina. E não tem conversa. Não vai ensinar, não é de interesse, porque não é obrigatório. Cara, eu tinha um e olha só, e muitas vezes alguns professores são bons pra caramba e não são exemplos. Não são exemplos. Eu tive um professor na administração que ele tinha quebrado 2 empresinhas pequenas que ele tinha. E era o cara, velho. Exato. Ele era o cara que nos ensinava. Então... é complicado. Então é legal assim. Cara, esse teu curso não é algo que você simplesmente tirou da cabeça e falou, vou ganhar dinheiro vendendo um curso. Não. É o teu dia a dia. É o que eu sou apaixonado de fazer. É o que você é apaixonado, que te brilha os olhos, é o teu dia a dia de uma forma formatada para economizar e encurtar o caminho das pessoas. O objetivo é esse, é fazer com que a pessoa atue em alto nível. E uma das formas que eu encontrei foi também fazendo gestão de pessoas, né? A gente está lá com vários colaboradores no dia a dia. E aí, na época, eu falei, olha, se eu quero ensinar, eu também tenho que buscar mais técnicas. Né? Eu sinto que o escritório roda bem, só que foi tudo muito na raça, Adriano. Não tinha ninguém na família advogado. No peito. Então, eu fui, assim, muitas coisas que eu podia, às vezes, encurtar o caminho para mim mesmo, eu não consegui encurtar por falta de conhecimento. E aí eu disse, na época eu falei, olha, o Dale Carnegie vai me ajudar em diversas coisas, porque eu já estava também com uma incorporadora, iniciando uma loteadora. Sim. E aí eu disse, eu preciso fazer uma gestão mais profissional. E aí com o curso eu aprendi muita coisa. Uma delas, que é simples aí para quem está vendo, mas que faz total diferença, é não aceitar desculpas. Certo. Não é? Então eu mesmo que tenho uma profissão dentro do direito muito mais até do que de obra. Obra é complicado, questão de prazo. Mas direito tem um prazo todos os dias vencendo. Então assim, quando você trabalha com prazo e você não aceita desculpa, de fato você começa a transformar seu escritório ali internamente. E começa a ter uma cultura diferente, né? Senão você chora com a pessoa, não é? Muitas vezes o fato de eu ouvir uma desculpa, eu dou razão para a pessoa. Só pelo fato de ouvir. Né? Exato. E é legal você falar isso porque você tem uma equipe já relativamente grande ali no seu escritório e acaba criando uma cultura. Né? Eu tive um participante, Thiago, que ele, depois ele também teve essa percepção de acabaram-se as desculpas e vamos realizar as coisas. Ele chegou e olha que é um cara que já fez curso de tudo quanto é coisa que você pensar, imaginar. Ele chegou no outro dia, reuniu toda a equipe dele e falou assim, ó, eu aprendi ontem que as desculpas acabam aqui e eu tô reunindo com vocês aqui porque eu quero que vocês me ajudem nisso a partir de agora. E a partir de agora acabaram as desculpas. Exatamente. Então você pode mudar a cultura da sua empresa, começando e até de maneira muito humilde, sim, falando com as pessoas. Eu faço parte disso daqui. Isso aqui. Eu também dou desculpas. Vamos todo mundo a partir de hoje, um ajudar o outro e não dá mais. E aí, é isso. Por exemplo, essa semana, início da semana, eu preciso entregar um e-book de marcas, como registrar marcas na internet, para jovens advogados e dar.
E aí para os participantes do curso, etc. E aí tem um que me ajuda. Eu falei com ele, o e-book fica pronto quando? Não, vou ver essa semana. Não, essa semana tem que ter dia. Tem que ter dia. Tem que ter dia, ficar pronto quando? Sexta, no período da tarde, da manhã, da tarde. Combinado, é sexta no período da tarde. Acabou. Ponto. Agora, fala essa semana, na sexta no período da tarde, se você perguntar, porque se você não perguntar, você vai nem saber, na sexta no período da tarde, a pessoa vai e fala, em razão da correria, muito processo, porque ninguém fica à toa. Não. Essa é a grande... Então, desculpa é o que não falta. Desculpa é o que não falta. Se você não der desculpa prioridade... a melhor definição que eu já ouvi. É uma verdade que não resolve a tua vida, nem a minha, nem de ninguém. Portanto, desnecessários. É quando? É quando. Exatamente, quando. Então, isso daí, Adriano, muda muito. Muda muito. Parece que é simples para quem não tem colaborador. Porque quem tem colaborador e escuta e aplica, vê o diferencial que faz no dia a dia. Não é? E aí outra coisa também que é muito bacana ensinar, passar para os advogados, porque eles têm medo no atendimento. E aí o que eu mais falo é o seguinte, olha, você estudou 5 anos, o seu cliente não estudou sobre a matéria, nem nada, então você não precisa ser o expert para o atendimento, é só falar o básico. Pode ficar de maneira genérica, depois você estuda um pouquinho mais. Ele tem que saber onde procurar as coisas. Ele não precisa saber tudo ali na frente. E ninguém sabe, né, cara? Só que as pessoas ficam nervosas. Achando que tem que saber o Código Civil, o número da lei e o... Uma coisa eu garanto, você vai saber mais que seu cliente. Pode ficar tranquilo, isso já basta. Pelo menos para você passar uma segurança. O que Nicholas Butman fala muito, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, no livro dele, que é legal. E aí ele diz, ó, como convencer alguém, só que primeiro eu vou iniciar nos 2 primeiros segundos, depois nos 88. Mas os 2 primeiros segundos é você primeiro olhar nos olhos da pessoa que você vai conhecer, olhar e já sorrir. Tem que ter empatia. A conexão tem que ser feita ali, cara. É naquele momento. Quando você faz isso, você transmite credibilidade, você transmite tudo que vale muito mais que o dinheiro. É muito melhor do que você ser um rico e estar ali se apresentando. Um rico que está ali, que não sabe se apresentar, a pessoa provavelmente está nem aí para ele. Então não importa a classe social, não importa absolutamente nada. O que importa é como você sabe se colocar. Exato. E os 2 primeiros segundos são essenciais. Essenciais. Porque senão depois, naturalmente, o cérebro da pessoa já absorve que o cara é antipático, que não presta atenção. Conheça alguém e olha para baixo. Já entra em defesa, cara. Então, assim, isso tudo é importante quando você está no mundo privado, você tem que vender. Você tem que saber conversar. Ô, Thiago, e nós estamos vendendo o tempo todo, cara. O tempo As todo. pessoas estão... O Dale, ele identificou, né, o que ele chamou... Depois eu vi em muitos outros livros posteriores, mas ele tem uma coisa que ele chama da janela da credibilidade. É como é que as pessoas me enxergam, né? Como se elas tivessem uma janela na frente dela e ela passasse a me olhar. E nós estamos sendo analisados. O que nós fazemos, como nós fazemos, como é que a gente age e como nós comunicamos isso, como que nós falamos. O tempo todo as pessoas estão olhando para nós através dessa janela da credibilidade. Com base nisso que ela nos enxerga, ela tem um conceito a nosso respeito. E se isso for feito nesses 2 segundos aí, cara, a tendência de fluir para um negócio é muito mais rápido do que eu ter que provar. Ou ela passar 6 meses para descobrir que eu era uma pessoa crível, né? Você pega... E tem treinamento até para sorrir, Adriano. Você pega uma pessoa que é fechada, conversa com ela, logo sem conhecer, sem nada. Você não cria empatia. Ah, mas é meu jeito. O problema é seu, se é seu jeito. Seu jeito você guarda para sua casa, para onde você quiser. Para o mundo dos negócios, seu jeito não dá dinheiro. Seu jeito não dá dinheiro. E o mundo não vai gerar só
entre você, seu pai, sua mãe, seus amigos. Quem você vai fazer negócio provavelmente não está no seu ciclo ali. São pessoas que você vai conhecendo, que vão te indicando, abrindo as portas. Então, assim, até mesmo para aquela pessoa fechada que tem mais dificuldade, treine sorrir, treine olhar nos olhos, porque tudo isso faz diferença. Cara, tudo é treinável, né? Tudo é treinável. É uma coisa que a gente faz muito lá no treinamento, é justamente assim, que a pessoa volte para essa essência, acesse esse nível de simpatia, de confiança. Por exemplo, você olha as crianças. Eu tenho um lá de 5 anos. Paz, ele faz um griteiro, ele se expressa. Então a criança, ela é muito mais rápida para se expressar. Ela se expressa. Se ela não gostou, tio tá bonito, não, você tá feio. E se ela não gostou, tá gostoso, não, tá ruim. Ela se expressa, a criança se expressa. Com o decorrer da vida, algumas coisas vão sendo entulhadas ali, vão sendo apagadas, vão sendo obscurecidas, e a pessoa vai perdendo essa expressão. Ela vai perdendo ela para de se expressar, onde ela muitas vezes para a naturalidade. Aí entra, eu sou desse jeitão mesmo, cara, esse jeitão mesmo. Funciona. Então, a expressão faz parte dos negócios. Sorriso, muitas vezes, né, no ramo do direito, quantas vezes as pessoas só buscam quando tem pepino? A maioria delas, né? Não é só quando tem pepino, mas a maioria delas é quando tem pepino. As pessoas estão tensas. Se nessa hora eu não mostrar que, opa, eu consigo te ajudar, calma, eu consigo pensar para você, pelo menos alguém tem que estar sereno neste momento né, e passar essa segurança, fica muito mais difícil. Lá no escritório eu falo, olha, o cliente que vem aqui, ele não está feliz, normalmente, né? Se estivesse muito feliz, nem quitaria. Mas nós temos, porque o que acontece muito com o advogado? Por excesso de zelo, o cliente sai mais triste do que entrou no próprio escritório. Porque o advogado tem tanto medo de falar que, olha, eu vou fazer o melhor. Aqui tem chance, porque tem sempre chance. Pode ser pequena, mas tem estratégia. Tem alguns caminhos, são esse. Só que advogado, principalmente que está começando, ele fica com tanto medo de depois o cliente cobrar dele alguma coisa, você não precisa falar que vai vencer o processo, que isso aí é antiético, é tudo. Mas você pode falar que vai fazer o melhor, que aquela causa tem solução. E outra, né? Ele não precisa trazer esse peso para si, dar certeza que vai vencer. Não precisa, ele não tá ali para. Não é esse o papel dele. E ele nem foi lá para isso também. Agora, ele também não foi lá para você ficar falando que a causa é muito complexa, que é muito complicado reverter a situação, que ele não deveria ter agido assim. Aí a pessoa. E isso acontece, Adriano. O advogado faz um juízo de valor com o cliente que é completamente desnecessário. O cliente não está ali para isso. Ele sabe muitas vezes que errou, ele sabe que aquela atitude não foi melhor, mas não é para isso que ele te procurou. Então, o jovem advogado também tem que ter esse cuidado. O cliente te procurou, mas trabalhista, acontece muito. Não assina a carteira, pessoa jurídica, contrata, fica na empresa, trabalha lá 2 anos como caixa, e aí vai embora. Depois o caixa fala, eu era CLT, tinha hora para entrar, hora para sair, tinha subordinação e etc. E aí vai o cliente desesperado no escritório, porque o contador falou para ele que poderia ser PJ. Sim. Ali. E aí a hora que ele vai ver, tem uma conta de 30, 40 mil para pagar. Tem caminho para isso, para reverter? Tem dentro do STF hoje. A exceção de um ministro, os outros até permitem a PJ em grande parte. Mas a maioria dos advogados, principalmente o jovem, acabou, você vai ter que pagar. E aí o cara começa a fazer juízo de valor. E o cliente sai mais derrotado do que entrou, não tem confiança e busca um advogado mais experiente. Que vai falar, inclusive, o seguinte: você pode perder, faz parte, etc. Mas é que vai fazer o que você sabe, deixa isso comigo. Vai trabalhar, não perca tempo mais com isso, não. Tira o peso da pessoa e vai ganhar dinheiro, que é o seu papel. Foca na sua empresa, isso aqui está na minha mão agora. O que acontecer nesse processo eu te informo, mas esquece, isso aqui é demorado.
não é amanhã que vai sair, não é o ano que vem. Fique tranquilo, foque no que é seu, faça dinheiro, se precisar eu vou te falando. Acabou, o cara sai aliviado. Eu precisei de um advogado uma vez, né? Meu amigo e cliente, o Ângelo Pessini, lá de Roraima. Roraima, terra boa. Terra boa. Aí, rapaz, precisei, fui lá. Cara, ele sentou comigo com um flip chart. Falou, Adriano, tem opção 1, pá. Opção 2, tá. Opção 3, tá. Aqui é isso, aqui é esse é esse aqui. Na minha experiência, é esse aqui. Eu falei, quanto? Ele falou, tanto. Pau. Acabou. Foi barato? Não, mas, cara, como é que eu vou em outro? Como é que vai em outro, Adriano? Eu tava lá. Você chega em outro, o cara vai até chorar com você. Cara, eu fui em uma vez. Tem que ver um negócio e... Cara, você não sente, cara. Você não sente a segurança. O cara chegou lá e falou... 1, 2, 3. Tem esses 3 caminhos. Aqui a gente corre esse risco. Aqui é esse, aqui é esse. Com a minha experiência, vamos por aqui. Acabou. Não tô dizendo que todo caso é simples. Não tô dizendo isso. Mas cara... Assim, mas é isso. Você tem que passar com confiança. E aí, vamos supor, nesse caso, se você não fechasse, faz parte. Faz parte. Empresário, se eu achasse... O advogado é empresário. Qual loja hoje que você chega, que todos os clientes chegam e compram tudo? Não compra agora. Você tem que maximizar a sua chance. É isso. Sabendo atender, sabendo reconhecer o perfil do cliente, que isso é muito importante. Aí o rapó ajuda muito. Rapó ajuda, mas é sensacional. Inclusive, o não do cliente, às vezes, né, Chaga? Ele te dá um cheque predatado. É não aquele momento, né? Exato. Cara, mas lá na frente... Teve um cliente que a gente fechou, agora advogado gosta de número. Então, pagou de entrada 170 mil no processo. E aí, 170 mil, nem nos meus melhores sonhos eu achava que um dia ia cobrar isso na vida. Mas ia cobrar um processo muito grande. E aí, esse cliente é um cliente com um poder aquisitivo muito alto, é referente a uma propriedade dele, que vale alguns milhões, que inclusive a gente tem um percentual se tiver êxito. E aí, ele tinha 3 anos que ele flertava com o nosso escritório, desde quando eu estava lá no início de 2021. Flertava, tirava dúvida, mas ia pro advogado mais experiente, que eu respeito também, não tem problema nenhum. É a opção dele. Mas eu respeito tanto, mas tanto, que ele se sentiu à vontade depois de contratar o nosso escritório. Em nenhum momento eu me afobei. Em todos os momentos eu entendi que ali não era a hora mais apropriada para ele nos contratar, pelo menos na imaginação dele. Respeitei, continuei atendendo quando me ligava, tirando dúvida quando precisava. Ficava puto, porque se eu tirava dúvida, quando eu ia ver o contratado era o cara que era o pica lá da cidade. Mas faz parte. Faz parte. Do game, cara. Eu soube respeitar esse momento. E na ação mais importante dele, que aí sem sombra de dúvida, tinha que ser o outro advogado, que era o que ele mais confiava, que estava há anos e tudo mais. Ele foi lá, fez uma reunião comigo, sentiu que era o momento do nosso escritório, contratou, e hoje, nessa ação, a gente está entregando quase 20 milhões para ele. Nossa. Então, assim, é muito bacana isso. É um processo que não acabou nem nada, mas ganhamos em primeira instância, estamos ganhando no Tribunal de Justiça contra, do outro lado, um dos maiores escritórios do Espírito Santo, mas tudo isso porque eu soube aguardar a minha vez. O time. Thiago, você percebe que muitas vezes a ansiedade atrapalha demais assim, o advogado no começo? Dinheiro todo mundo precisa, mas se você não souber controlar, não tiver uma inteligência emocional, não tem jeito, você vai se queimando no mercado. Porque a partir... Olha só um exemplo. Teve um construtor que foi lá no nosso escritório. O exemplo tá legal, hein? Tá legal. Bastante exemplo. Teve agora, um exemplo que foi lá semana passada, esse exemplo. Eu aprendi a falar com exemplo, você sabe aonde, né? Por isso que eu tô... Você sabe aonde, né? Eu lembro daquele dia que de repente você falou, meu Deus, eu expliquei a minha vida inteira. Eu tô fazendo Dale Carnegie, aí tá Adriano, Thiago,
conte um exemplo disso. E tá eu explicando o que era o negócio. Aí, Adriano, não. Isso não é um exemplo. Isso não é um exemplo, isso é explicação. E aí vai um desafio para vocês. Pensem em algo e exemplifique. Vocês vão explicar umas 200 vezes para aprender depois exemplificar. Vai lá no DEI para você tomar um susto. No DEI carne você toma susto, mas aprende. E eu aprendi. Eu falo exemplificando. Depois do curso DEI carne, porque antes eu nem sabia dessa importância. A gente não foi preparado para isso. Adriano, eu há anos na televisão e ninguém nunca tinha me falado isso. Aprendi no DEI carne. Não aprendi na Record News. Record News tem que treinar melhor. Vamos aí, Adriano, eu tô lá, semana retrasada, vai um construtor e ele já tinha ido no advogado antes, eu não sabia. Um advogado muito bom em Linhares, que eu respeito muito. E ele foi lá na gente, conversei, eu fiquei R$5.000 acima da outra proposta. E eu nem sabia. Beleza. Ele saiu falando que eu estava contratado. Estava contratado, para quem está aí, ó, começando, contrato, a pessoa contratou e já imprime e faz a pessoa assinar. Tá? Não vai deixar para depois, não. Beleza. Tá, o cara sai do escritório e tudo mais, meia hora depois me liga. Tiago, fulano de tal sabe que eu fui aí? Eu não sei, eu acho que não. Primeiro, eu sou do marketing, eu gosto de postar, mas eu só posto se eu tiver intimidade com a pessoa. Sim. Eu não tinha intimidade com ele. Pra às vezes postar e falar, pô, fulano de tal aqui no escritório, meu querido amigo, pá, obrigado pela visita. Eu não fiz isso. Falei, cara, então não sei. Alguém do escritório do doutor tal soube que eu estive aí no seu escritório. Por quê? Porque ele tá me pressionando para fechar o contrato de honorários com ele. Porque eu não te falei, Thiago, mas eu fui no escritório dele antes. E ele me cobrou 5.000, até menos que você. Só que eu confiei mais na sua proposta. Eu me senti muito mais seguro aí no seu escritório. Eu saí leve daí. E o cara era meu professor, só pra você ter ideia. Foi meu professor na faculdade. Respeito demais, só que ele não passou confiança. Ele não... Às vezes a pessoa fica só dando aula e não vai buscar técnicas. Exatamente. Né? Eu fiz DEI carne, eu fiz PNL, fiz mais uns 200 cursos. Experiência da vida. Então a gente corre atrás, né, Adriano? Às vezes tem gente que se acomoda. Talvez foi até o caso do meu professor, que pode ser bem melhor que eu, mas não soube vender. E aí, esse cliente falando, Thiago, cara, eu não sei o que fazer, porque eu tô... Assim, eu fui lá nele, ele me passou a proposta, eu não fechei. Para mim, eu não tinha obrigação nem de retornar. Eu só ia retornar se fosse para fechar. Só que ele tá me mandando mensagem. Olha que coisa feia, né, Adriano? Não existe profissional fazer isso. Eu parei de admirar ele também, tá? Não admiro mais, não. Porque é uma coisa que não pode ser feita. Aí ele falou com eu falei, olha, você fica à vontade. Mas assim, meu escritório já está contratado. Né? Você veio aqui, a gente conversou, você assinou, já coloquei pessoas para olhar tudo que você me pediu, etc. Mas eu até falo, se você não quiser continuar, eu vou respeitar a sua decisão. Mas eu ficaria chateado de você não continuar por pressão alheia, externa. Você tem que não... Sem querer fazer, né? Aí ele, não. Outra coisa que nós aprendemos no DEI, né? É dizer não, né? Dizer não. Só que ele pegou e falou, não, eu quero o seu escritório. Eu só não sei o que eu falo com ele. Eu falei, não, você vai falar que você não quer contratar, simples. Aí ele me ligou de novo. Thiago, ele me falou que se eu não contratar, é R$500 a consulta. Eu falei, tá, mas isso estava combinado antes? Foi acordado? Acordado antes. Aí ele, não. Então, minha conta e risco, você vai falar que não paga, mas não é porque você não quer pagar, é porque não tinha nada combinado. Isso daí ele tem esse direito de te cobrar. Pode ficar tranquilo que ele não vai fazer absolutamente nada, porque ele sabe que ele não tem o direito de cobrar. Sim. Inclusive, eu estou muito surpreso com essa atitude dele e tal, mas enfim. Beleza. Depois, o advogado percebeu que tinha sido cedido, mandou outra mensagem para ele, falou que não precisava pagar, para ele seguir a vida. Ele disse, mas se queimou. Se queimou com um empresário com ele, com a família dele, com você. E comigo, com o meu escritório todo, que eu fiz questão de levar isso para os meus colaboradores.
como uma forma de nunca fazer com ninguém. De exemplo negativo. Negativo, porque já tinha dado aula para outros colaboradores do meu escritório também. Então, Adriano, ele contratou, tá lá com a gente e tipo assim, você tem que saber vender, mas tem que saber também se comportar. Poxa, cara, é o profissionalismo, né? Não é? É o profissionalismo e a janela da credibilidade. As pessoas estão observando o tempo todo. Um cliente desse chateado vai falar para um monte de gente, né? Inclusive, tem familiares que vão procurar, vão precisar, ou cedo ou mais tarde, vão precisar de um advogado, né? Adriano, quantos não eu já tomei lá? Não, sempre de forma delicada, porque a gente também é delicado com o cliente, é respeitoso, mas que o cliente depois nos contratou, que a família contratou, faz parte, a gente precisa ter desespero. Eu tô lembrando só de um caso que eu aprendi com você, questão de exemplo, do não de... um construtor. A gente faz para mais hoje, Adriano, construtoras. Nós temos mais de 10 mensais lá. Então tem muita construtora que está com a gente. E aí, consequentemente, você faz tudo para a mãe do dono, para o pai. E aí teve um que uma vez fazia mensal comigo e me ligou: Thiago, cara, eu precisei de um serviço específico, tal. Eu contratei um outro escritório de advocacia. E eu queria que eles fizessem aquele processo que você já está atuando, tal. Eu vou pagar mensal lá. Tem como a gente rescindir? O contrato fala 60 dias. Eu falei: meu querido, poxa, a gente se conhece há anos. Não foi ontem, cara. Você acha que eu vou te forçar a ficar 60 dias aqui? Não, tá tranquilo. Você quer ir para outro escritório porque eles fazem essa ação que a gente não faz, etc. Não tem problema nenhum. Pode ir, tal. E as portas estão abertas. Precisando, me liga, eu tiro duro. 5 meses depois, o que acontece? Voltou a ser mensal nosso. Então faz parte. Aquele escritório de advocacia que me ligou, pedindo: Thiago, você faz subestabelecimento em tal processo que a gente vai fazer mensal, a gente vai tocar. Fiz na hora. Da mesma forma, eu tive a mesma ligação para eles. Aquele processo, vamos fazer de novo? Tá. E a vida que segue, Adriano, faz parte. A parte do profissionalismo. Se eu não sei lidar com o não, eu sou uma pessoa muito triste. Exato. Porque eu não sei você no seu negócio, mas no meu é mais não do que sim. Muito mais. Muito mais. É 8 nãos para 2 sim. E isso, assim, considerando um mês excelente. Então, se eu fico feliz só na hora do sim... Eu sou uma pessoa muito triste, porque eu recebo muito, mas não. Então eu vejo até, foi Caio Carneiro falando, um desses, falou assim, que o sim, você faz o saque, né? Mas a gente o que nos paga é o processo. Então, às vezes, eu vou ter 8 não para 2 sims, ou 9 não para 2 sim. Eu tenho que confiar nesse processo que ele vai me pagar. E quanto menos eu me abalar, mais íntegro e mais inteiro eu tô na frente dos meus clientes, né? Passando essa imagem. Exatamente. E é por isso que, assim, a gente tem que tratar cada cliente como se fosse único no escritório. Porque a gente recebe mais não. E aquele que deu o sim tem que ser valorizado. Exato. O que eu mais vejo também para quem está advogando e iniciando a advocacia, esqueçam de reclamar de cliente te ligando. Mas é um saco. O cara me liga. Meu amigo, se você não quer ligação, você não fecha o contrato. Porra, você vai reclamar que o cliente quer saber como é que está o processo dele? Pelo amor de Deus, você quer o quê? Que ele que seja o advogado dele próprio, não precisava de você. Então, assim, mas se a pessoa não mentaliza isso, ela vira um advogado chato pra caramba, que só reclama, que a profissão não vale a pena. E aí vem aquilo que eu aprendi no Dale Carnegie também. Que você não é obrigado a ficar aonde você está, caso não esteja contente com aquilo. Não reclame daquilo que você permite, né? Exatamente. Não é, Adriano? Então, assim, mude de profissão, estude para outra coisa. O que o Thiago... O Thiago é uma excelente... Conheço o Thiago, uma excelente pessoa de relacionamento, e o advogado aí que tá começando, e os velhos também, vamos dizer assim, cara, e os outros profissionais também. Relacionamento encurta caminho. Exato. Eu fiz um evento, Thiago, inclusive é um advogado
que a cliente nossa, acho que a gente não tinha essa... Você fez o treinamento depois, eu acabei levando um advogado daqui de Vitória, lá em Linhares, fiz um evento, rapaz. Que bacana. Acho que eu te convidei, você estava indo pro sul. Santa Catarina. Santa Catarina, você lembra? Lembro. Agora eu lembrei. Eu não estava me recordando, mas eu lembrei. Fiz um evento lá, rapaz, deu 90 empresários. Olha que bacana. Deu 90 empresários. Pode fazer outro e me convidar. Não, você não fazer. Claro, pô. Cara, aí beleza, falou lá sobre hold proteção familiar. Sim. Levou um conteúdo bacana para as pessoas. Foi um evento gratuito. Daí a pouco, rapaz, que eu fiquei sabendo nos bastidores, advogado sendo advogado, reclamando que diz que o cara tinha vendido lá, sendo que ele entregou um conteúdo. Só que aí, Thiago, eu fico pensando assim, eu estava 5 anos em Linhares e o cara nunca me chamou para tomar um café. E o cara daqui de Vitória... nós já temos um relacionamento, como meu amigo, igual você. Cara, onde é que a gente leva o pessoal da turma lá, Thiago? No seu armazém lá? Sim, isso aí. Mas, Adriano... Cara, aí fica sabendo nos bastidores, cara, por que a gente não conversa? Por que a gente não se ajuda? Por que a gente... Então, Mas é convalidar o fracasso da pessoa. Poxa. Ela convalida o fracasso dela quando faz cara. isso, porque ela não tem coragem de fazer. Uhum. E quem faz, incomoda. Porque se ela elogiar, ela está convalidando o fracasso dela própria. Então, assim, existe muito isso no campo do direito. Eu sou entusiasta na questão da venda. Acho que advogado que fica muito amarrado, muito retraído, não tem potencial para, de fato, crescer dentro do direito. Foi-se o tempo de advogado com esse perfil. Hoje não cabe mais, a galera nova atropela quem é esse perfil. E tem uma galera nova aí, meu amigo. E a OAB não consegue se atualizar. É a passos lentos, prejudica muitos profissionais. E assim, eu, como entusiasta, e de fato sei que na prática a gente pode ter um regramento diferente, é por isso que cada vez mais eu quero estar dentro da OAB. Eu vou lutar para que mude. Vou lutar, não sei em que posição. Hoje você está muito bem relacionado lá com o pessoal, né, Thiago? Você é uma pessoa querida. Assim, André, não sei em que posição que eu vou estar dentro da OAB, que eu vou sempre buscar alguma, mas eu vou lutar para que tenha uma atualização constante. Porque do jeito que está, só fica convalidando profissionais que de fato não tem coragem de colocar a cara e que se incomoda com quem coloca. Tem que ter limite. E uma coisa é fato, tem que ter limite. Mas você não pode engessar o profissional do direito. Dê limite, mas não engesse. É um cara que eu gosto muito, Thiago, é do Jordan Peterson. E aquele cara, na minha opinião, atualmente é um dos pensadores, um dos maiores da atualidade. E eu acho que quando ele se for, as obras deles vão ficar por aí. E ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, você pode ver em algumas rodas de amigos, pensa aí, 5 amigos, eles não dizem isso, mas é como se eles tivessem um contrato entre eles, eles não têm coragem de mencionar, mas é como se fosse assim, ó, vamos ficar na nossa e ninguém se sobressai, mas a gente também não conversa sobre isso. Porque a partir de um momento que um se sobressair, meu amigo, joga a luz no outro. Aí é mais fácil fazer o quê? Descer o cacete no cara que tá indo bem, que tá montando escritório, tá montando equipe. É uma pena. Então é mais fácil eu ficar, ó, não, vamos ficar aqui, é proibido vender, ninguém toca nesse assunto. É a ética e ninguém toca nesse assunto. Isso é difícil. Vai. E acontece. E o mundo real não é assim. A gente nota que o mundo real não é assim. Mas é uma pena, porque isso é muito comum. E tem um jeito de fazer de forma profissional, legal, tudo. Tudo. Esses dias me ligou ontem, um amigo, disse, Thiago, pô, tava no bar, um fulano de tal, um advogado, pouco mais de idade, de Linhares. Aí ele falou, pô, tava só 4, eu, ele, mais 2. Ninguém tinha muita intimidade com ninguém, porque era um lugar de churrasquinho e tal, só pra... Beleza, eu falei, tá, mas e aí?
Ele foi falar de você, de mim. Foi falar que você não é advogado. Você é empresário que mexe com construção. Certo que tudo que eu tenho de empresa, tudo que eu tenho que é pouco, mas o pouco que tenho de empresa foi tudo depois que a advocacia deu certo. Mas enfim, mas falando que não era advogado e que marqueteiro, advogado que só de internet. Aí esse meu amigo que é cliente, que a família toda é cliente, tal, aí, pô, eu não admito que você fale isso. Pô, eu tô com o Thiago direto, o menino trabalha pra caramba, acorda 5 e pouco da manhã, vai parar 8 da noite. Eu sei da vida dele. Faz programa de televisão. Pô, tem mais de 10 pessoas no escritório dele. Você fala que ele não advoga, que o escritório, então as 10 pessoas estão tudo à toa no escritório, que ele não tem processo. Aí ele falou assim: Thiago, sabe qual foi o mais curioso? A gente estava em 4. Eu e minha família todos somos clientes de você. Teve o outro lá que falou assim: mas que Thiago é esse? Opa, já aí fez o marketing. Aí ele: não, Thiago Durão Pandini. Aí o cara: ah, mas ele advoga pra mim, pra minha família também. Aí o cara: meu irmão, você tá aqui, tem 4. Você, eu e mais 2. Você não advoga pra ninguém que tá aqui. Ele já advoga pra 2 dos 4, 50%. E não é advogado. Então, pô, bicho, para com isso. Se você não tem vontade de aparecer na internet, fazer conteúdos de informar a sociedade, porque eu estou ali para informar a sociedade e para ajudar jovens advogados, cara, não fale de quem tem essa disposição. Pô, não tem sentido isso daí. A gente está para colaborar com o outro, para ser amigo, parceiro, trocar ideias e não para ficar criticando. Não é? É lamentável, mas acontece. Ô, Thiago, eu imagino assim que você tem ajudado bastante jovens já aí nessa caminhada. Aí. Já tem alguns que já estão aí com os cases de sucesso, já estão seguindo a sua mentoria. E você, como é que tá hoje a tua mentoria aí? Como é que as pessoas podem fazer para te achar, para te... Então, que é tudo pé no chão, até a mentoria, tá, Adriano? Então, tudo eu fui fazendo, investindo pouco em marketing, porque eu queria poucas pessoas, para essas pessoas eu ter muito contato, para saber se estão evoluindo. Tá próximo mesmo. Se o conteúdo está fazendo sentido, para depois eu poder investir em marketing, abranger o Brasil inteiro, etc. Então, escalar mais no caso. Escalar mais. Mas o curso hoje tem pessoas de vários estados aqui do país. E aí, pelo zero ao sucesso. Advocacia zero ao sucesso. Só que eu tô com um problema, tem 3 semanas com o Instagram. É até bom que, como eu não investi muito, eu tenho lá 5 mil e tantos seguidores. E aí eu tive que abrir um paralelo. Falei, eu vou começar. O Prospecta ADV. Afinal das contas, nem sei se eu fui com um ou com outro. Mas assim, provavelmente vai ser o Prospecta ADV. Prospecta ADV. Que eu não vou ficar perdendo tempo mais esperando o outro dar certo. Entendeu? Que o outro meio que travou. A gente está tentando, questão de código tá difícil, porque de fato foi uma falta de atenção minha quando eu criei mesmo. Mas assim, um curso voltado para jovem advogado, para quem quer dar o gás na advocacia. Tem cases de sucesso, um deles, não vou falar o sobrenome, mas falo o nome, que me relatou há pouco tempo, Felipe, lá do Nordeste, me falou: poxa, eu estava 2 anos na advocacia, tinha mês que eu não arrumava nenhum cliente, tinha mês que eu arrumava 2, tinha 2 meses que eu não arrumava ninguém, tinha outro que eu arrumava 3. Então, a média de um cliente por mês. Ele está lá com a gente, já tem 4 meses, já relatou que está contratando um advogado para ficar no escritório, porque agora já está com a média de 6 a 7 clientes mensais. Então, assim, isso é ROI, né? Isso é ROI. Isso é ROI. Então, por que eu consigo saber metrificar bem ele? Porque eu estou dando atenção. Porque a gente, de fato, não investiu muito, então tem poucas pessoas fazendo, mas graças a Deus tem pessoas fazendo e dando todas, até o momento, estão relatando certo tipo de diferencial dentro do escritório, seja na gestão. Ô, Thiago, e outra vantagem também você fazendo isso é os contatos que você mesmo faz, né? Porque daqui a pouco os meninos estouram aí, tá junto com você aí, se torna parceiro. E vai me preparando para eu crescer mais também. Porque é isso, nunca foi minha intenção marqueteiro a todo... que você quer fazer um curso, aí põe lá 50 mil, aparece pro Brasil inteiro, como se já estivesse dando curso há 10 anos, não é assim. Eu sou formado há 10 anos,
advogo de fato há 5 e o curso começou agora. Então o curso eu vou começar devagar. Até eu pegar a mão, ver o que mais faz sentido ou não, e aí poder investir. Ó, esse é o Thiago, pessoal. Esse é o Thiago. É o que fala, cara, eu tô começando devagar, é isso, é isso, é isso. E completamente diferente do que normalmente a gente vê no mercado. Vem que nós estamos estourando. Cara, não, isso é viagem, tá? Vamos nessa. É assim que tá funcionando, é assim que tá. O cara tava com um cliente por mês, tá com 6, tá com 7. Aproxima do Thiago, aproxima da gente da Deio aí. É muito bom estar com pessoas assim. Thiago, muito obrigado pelo teu tempo, né? Eu tive o privilégio de ir lá no seu programa, a Quinta do Direito, onde fui muito bem recebido por você, pela sua equipe lá. E acho que fui 2 vezes lá, muito bom, me tirou da zona de conforto, né? Eu falei, mas ter foi sensacional. Foi sensacional. Foi muito bom. Que bom, cara, que eu me sinto feliz por ter essa credibilidade com você vir de Linhares, para estar aqui com a gente, gastando o teu tempo, gastando a tua gasolina, e muito feliz, tá? De ter, não só como cliente, mas como meu amigo, assim, de estar no ciclo gravitacionando à volta da Dale Carnegie, nesse treinamento que é tão fantástico também. Adriano, eu que agradeço muito pelo convite. Quantas vezes quiser, eu estarei aqui, porque de fato eu acho que nós temos que lutar pelo que a gente acredita. Então, se a comunicação é um dos pilares fundamentais para que a pessoa alcance o sucesso, consiga de fato atuar em alto nível, a gente tem que se comunicar, tem que passar a mensagem e tem que falar um pouquinho da nossa experiência. Então, assim, contribuiu muito o Dale Carnegie para minha vida pessoal e profissional, porque eu utilizo as técnicas para tudo, não é só no negócio, não. E aí, agradeço mesmo, tá? Passei a ler os outros livros, porque depois do treinamento eu vi o quão essencial que são os ensinamentos. E eu sou fã número 1. Quiser sempre também estar lá na Record News, as portas estão abertas. Muito obrigado. Porque as 2 vezes que você foram um dos melhores programas nossos. Isso. E ó, que eu tô há 6 anos apresentando lá. E de fato, assim, a gente sabe quando o programa é diferente. E às vezes que você foi, de fato, foram diferentes. Quem quiser me achar, isso aí, pode Prospecta ADV ou Advocacia Zero Sucesso, mas tem aqui. Mas tem o pessoal, tá? Thiago DP, D de Durão, P de Pandini. Vai lá no meu Instagram pessoal, ele é aberto. Troca uma ideia, pode mandar direct, a gente sempre responde. E eu estou à disposição, tá, Adriano? Precisou, estarei aqui. Muito obrigado, Thiagão. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Até mais.